E lá vamos nós, meus irmãos. Andressa Urach passou a perna nos fãs, foi? Nos clientes. Olhe, mais uma notícia maravilhosa, entre aspas, sobre Andressa Urach. Você vai conferir isso comigo aqui agora, nesse conteúdo. Povo abençoado, e lá vamos nós de novo, viu? Olhe, Andressa Urach passou de todos os limites, você sabe, né? Passou de todos os limites agora. Rapaz, ela foi denunciada. Você lembra do vídeo que ela disse que ia gravar com o filho dela? Você lembra desse vídeo? Que chocou. Todo mundo comentou sobre isso aí. Rapaz, parece que não foi bem assim, viu? Tem alguns clientes dela, assinantes lá, denunciando ela. Tem alguns até falando que ela deu golpe, viu? E ela não postou o vídeo com o filho. Tem alguns que dizem que ela fez uma montagem. Só sei que o bicho tá pegando pro lado dela, viu? Eu tava assistindo um vídeo aqui do meu amigo Dionísio Souza, e eu vou deixar esse vídeo aí para vocês assistirem aí, sem cortes aqui, para você ver a barbaridade, viu? Para você ver a barbaridade. Olhe, pode ter certeza que Deus tenha misericórdia de Andressa Urach, porque o caminho que ela tá seguindo, o fim dela vai ser triste, viu, meu irmão? Ela nunca está satisfeita com nada. Você olha para Andressa e você sabe que ela não vive feliz. Ganhou um bocado de dinheiro, já perdeu dinheiro, já perdeu muito dinheiro, investiu, os investimentos deram errado. Meu irmão, é sério mesmo. Tudo que essa mulher coloca a mão dá errado. Entendeu? E ela acha que tá abafando. E ela faz de tudo para ficar na mídia, né? Aí arruma um escândalo ali, uma coisa a outra. Aí disse, agora eu vou colocar meu filho aqui. E outra coisa que eu vou comentar com vocês, antes de colocar o vídeo de Dionísio, sabe o que é interessante? As pessoas fazem vídeo sobre Andressa. Tá, ela tá errada? Tá errada. Agora, e esse filho dela, hein? Esse camarada, hein? Caráter desse rapazinho, hein? Hã? Me digam aí. Vou dizer nada com ele, não. Mas uma situação dessa, já pensou o que você faria? Preste atenção no vídeo de Dionísio Souza aí, viu? E dê sua opinião se você concorda com essa barbaridade, viu? Ele vai explicar tudinho direitinho a vocês, viu? Deus abençoe, um abraço pro meu amigo Dionísio Souza. Andressa Urach arrependida, chorando após vídeo de incesto com o próprio filho. Bem, eu irei mostrar algumas imagens, porque agora o BAT apresentou denúncias contra Andressa Urach envolvendo o vídeo incestuoso com o filho, que, por sinal, fere as diretrizes da própria plataforma que ela faz parte. E, gente, se o que eu vou mostrar aqui for de fato verdade, significa que a Andressa tinha razão. Sempre a sua pior notícia será a próxima. Porque, sendo isso verdade, ela cometeu dois graves erros. O primeiro já abordamos sobre a apologia ao incesto. E o segundo envolvendo golpe, envolvendo fraude. E, gente, isso aqui queremos abordar. Isso é tão nocivo que a própria audiência da Andressa tem se revoltado. Bem, pessoal, muita gente estava incrédula em relação a Andressa ter de fato gravado um vídeo se relacionando de forma incestuosa com seu próprio filho. Embora que, considerando que já era um absurdo o filho ter filmado as cenas da mãe, ele fazer parte das cenas era um agravante ainda maior. E muita gente, inclusive eu, acreditou que se tratava de uma questão de marketing, que o filho até poderia aparecer em alguma cena, mas sem necessariamente se configurar em uma relação incestuosa. Porém, saiu no portal de notícias do BAT, que inclusive eu mostrei aqui no canal a informação de que pessoas que acompanham a plataforma teriam confirmado de fato que um vídeo nesse sentido teria sido gravado. Pois bem, agora saiu uma outra informação. Tem até pessoas dizendo que Andressa teria se arrependido, depois da gravação teria chorado, e tem até um vídeo com essa legenda que repercutiu em algumas plataformas vizinhas. Dá uma olhada no trecho. Por que você tá chorando? Porque é muito triste.
E vocês viram que na própria legenda do vídeo diz que a Andressa teria chorado, sinalizando algum tipo de comoção e arrependimento após ter gravado com o próprio filho. Eu sinceramente acho que essa reação da Andressa é devido a uma outra situação, considerando a matéria do Bate, que eu vou trazer os detalhes para vocês na sequência. Porque é importante você entender uma coisa que a Andressa entendeu muito bem, que é mais lucrativo para ela vender um vídeo relacionado aos programas que ela fazia ou faz, eu não sei. É mais lucrativo para ela vender vídeos desse nicho por um preço menor do que estar constantemente fazendo programas por um alto preço. É muito mais lucrativo usar a internet como uma ferramenta de se ganhar dinheiro. Só que, lógico, a Andressa usa da forma que eu acho a mais negativa possível. E ela chegou até a ostentar isso nas entrevistas. E preste atenção nesses detalhes porque é importante para você entender essa matéria do Bate. Olha só o que a Andressa chegou a falar e o seu faturamento. Aqui, ó, fala quanto que eu vendi só hoje, quanto que eu vendi no mês, do dia 1º até agora, e quanto que eu vendi desde que eu abri a plataforma em um ano. Pode falar. Olha. Eita, Só hoje, sentadinha aqui, conversando com vocês. Só hoje 18 mil, né? Vendas do dia, recorde de vendas do dia, tá? Hoje, 18.186, no mês, 185 mil. Hoje é dia 11, né? Exatamente. Do dia 1º até agora eu já ganhei 185 mil. Total histórico, 5 milhas, 789.496 reais. Porém, além de ser uma pessoa esbanjadora, a Andressa também se mostrou uma má administradora. Porque, gente, com R$1 milhão, alguém que tem assertividade em investir dinheiro em algo seguro, em montar um negócio, R$1 milhão é dinheiro suficiente para você construir um patrimônio sólido, para você abrir um negócio que venha lhe dar estabilidade. Eu sei que na nossa situação atual, R$1 milhão não é um valor tão extraordinário como já foi, né? Mas ainda assim é dinheiro suficiente para você conseguir abrir o seu próprio negócio e sobreviver tranquilamente disso. A Andressa ganhou milhões em um curto período de tempo, que seria suficiente para ela, inclusive, abandonar, sair do conteúdo adulto, que ela própria disse que essa era a sua intenção, abrir alguns empreendimentos e não precisar mais viver do conteúdo ou de programas. Porém, conforme a própria Andressa falou, ela não se deu bem nos seus empreendimentos. Fez sociedade com pessoas que a lesaram, segundo o que ela disse. Alguns negócios faliram e com isso ela perdeu muito do dinheiro que ela ganhou produzindo conteúdo. Então o seu projeto de se desvincular dessa indústria, pelo menos até aqui, acabou sendo abortado, porque ela continua precisando produzir os conteúdos para ganhar o dinheiro que sustente a sua vida de esbanjamento e de luxo, que ela já falou sobre isso publicamente. E sobre as perdas que ela teve, isso também ela falou abertamente. Todas as empresas as quais eu investi, uma delas, tá? Eu investi e até hoje não me deu retorno, só tô perdendo dinheiro. Outra, o lucro é muito baixinho, muito baixinho. Outra, eu tenho sócias que acham que eu não tenho que receber, porque eu sou investidora, então só elas que trabalham na mão de obra, elas acham que elas têm que receber. E aí, não recebi. E teve outra empresa, a qual eu quebrei, porque eu não tinha conhecimento, o aluguel era muito alto, o custo era muito alto, eu investi mais de R$500 mil na empresa, e a empresa quebrou. Aí eu fiz sociedade com um sócio pilantra, que me prometeu R$30 mil por mês se eu investisse o dinheiro, e o dinheiro foi pago uma parcela só, e depois ele falou que investiu o dinheiro, e depois ele falou que não podia me pagar, que ele estava com vários problemas, e eu fui perdoando, e resultado, está me devendo até hoje. E por isso, a Andressa continuou dependendo da produção de conteúdo. E um detalhe importante dentro desse universo é a busca frenética por novidade. Porque quem consome esse tipo de conteúdo, a mente fica anestesiada para as coisas que ele está vendo cotidianamente dentro desse universo. Então há necessidade de algo novo, de um estímulo novo, algo que chame a atenção, algo que choque. Foi por isso que a Andressa ganhou muito dinheiro em um curto espaço de tempo. Por quê? Ela era uma missionária, uma pregadora, e de repente ela mostra para as pessoas como era de fato a sua intimidade, o que para muitas pessoas se configurava uma novidade. Então foi assim que em um curto período de tempo ela começou a ganhar muito dinheiro, mas agora isso deixa de ser uma novidade. Isso não é mais uma novidade. E ela vai perdendo dinheiro, ela vai perdendo assinantes.
E qual foi a forma que ela encontrou para levantar muito dinheiro como no início? Oferecer algo para as pessoas que choque e que gere uma forte publicidade. Porque, querendo ou não, a proposta que ela apresentou para o seu público de um vídeo envolvendo o filho, isso é algo que choca a sociedade. E é por isso que isso foi parar na televisão. O advogado Andressa Urach foi um programa da televisão defender ela. Porque isso chocou muitas pessoas. E automaticamente traz para ela o público que quer ver esse tipo de conteúdo. E agora entra a matéria que o Bate fez, porque o Bate fez uma matéria mostrando que alguns usuários teriam dito que realmente a Andressa chegou a gravar o vídeo. Porém, agora surgiu uma matéria que mostrou uma outra perspectiva e dá uma olhada na matéria para, na sequência, nós comentarmos a respeito. Dá uma olhada. Informações do portal Bate Notícias. Andressa Urach é acusada de fraude após publicar vídeo adulto com filho. Entenda. Publicação de criadora de conteúdo provocou reação negativa nas redes sociais. Usuários questionam veracidade e lembram que incesto é proibido pela plataforma utilizada. Andressa Urach voltou a provocar forte repercussão nas redes sociais após afirmar que teria dado um jeitinho para disponibilizar um suposto vídeo adulto envolvendo o próprio filho. No entanto, usuários da rede social X, antigo Twitter, passaram a questionar a veracidade do conteúdo anunciado. Muitos afirmam que o material seria falso ou uma montagem, acusando Andressa Urach de enganar assinantes. Abre aspas. Ninguém viu este vídeo. Acredito ser fake, uma montagem. Aparece a cara dele em algumas tomadas e depois é outro cara, fecha aspas, escreveu um perfil. Abre aspas. Só otário para acreditar nisso aí. O golpe tá aí. Cai quem quer. Fecha aspas, comentou outro usuário. Diante das críticas, a influenciadora chegou a ser chamada de golpista por seguidores. A plataforma proíbe conteúdo que faça alusão ao incesto. O suposto conteúdo anunciado vai contra as diretrizes da plataforma utilizada por Andressa Urach para a comercialização de vídeos, atividade com a qual ela já afirmou ter faturado mais de 7 milhões. De acordo com os termos de uso do site, é expressamente proibido criar, publicar ou distribuir conteúdos que façam qualquer alusão ao incesto, além de materiais que envolvam violência, falta de consentimento ou conteúdo escatológico. Até o momento, não há confirmação oficial de que o vídeo exista ou tenha sido efetivamente disponibilizado na plataforma. Bem, pessoal, de acordo com essa matéria do portal Bate Notícias, alguns assinantes teriam reclamado que Andressa teria fraudado o vídeo da relação com o filho, com o próprio filho. E se realmente isso for verdade, e faz até sentido porque a plataforma proíbe conteúdos reais de incesto, porque se for uma coisa ficcional, uma fantasia, é uma outra história, mas um conteúdo real, isso até feriria a diretriz da própria plataforma que ela faz parte. E se ela falou que iria oferecer isso para o público e não ofereceu, entre os dois graves erros. O primeiro envolve a hipocrisia de ter feito apologia a uma prática que ela própria não teria coragem de praticar, porque ela quis normalizar a prática e ainda usando a Bíblia. E aí o segundo erro que seria enganar a sua própria audiência, dizer que iria oferecer um tipo de produto que ela não teve coragem de oferecer. E até acho que seria demais para ela se ela realmente oferecesse. Então assim, sendo verdade o que foi dito nessa matéria aqui, significa que a Andressa pode até ter problemas jurídicos de ter enganado a própria audiência que pagou, as pessoas que pagaram para ver esse absurdo, e tá aí a recompensa de vocês, né? Porque o resultado foi uma enganação, foi uma declaração, uma proposta fraudulenta para os seus próprios assinantes, que estão enriquecendo em cima disso. Então, gente, sempre, é o que eu digo, sempre a pior notícia da Andressa é a próxima. E aqui envolvendo manipulação, envolvendo hipocrisia, envolvendo engano e até fraude, se realmente as informações dessa matéria forem verdades. E eu me senti no dever de mostrar isso aqui para vocês, porque eu abordei sobre uma outra matéria do portal do Bate Notícias, que nessa matéria estava dizendo que alguns assinantes
de fato teriam se deparado com o conteúdo que foi oferecido, com a gravação do terrível vídeo, né? Mas já essa matéria que saiu aqui agora mostra uma outra perspectiva, que o que foi apresentado seria algo maquiado, né? De acordo com esses assinantes que a matéria abordou. Mas enfim, gente, isso só mostra assim, um declínio absurdo de Andressa Urach. Pode até ter problemas jurídicos com isso aqui, né? Porque os próprios assinantes ficaram revoltados. Daí essa matéria do portal do Bate Notícias. E, meu irmão, se tratando de Andressa Urach, qualquer coisa é possível. Que Deus tenha misericórdia da vida dela e também das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo.